hora de mais um compromisso na Premier League. Liverpool e Ipswich Town se enfrentam em Anfield pela 23ª rodada da Premier League. E no final de semana que vamos completar um ano do anúncio da saída de Jürgen Klopp, nós enfrentamos aquele que foi o primeiro adversário de Arne Slot na sua jornada. E agora, em momentos diferentes, é hora de acelerar atrás desse leãozinho aqui, ó, dourado. Vamos atrás do título da Premier League. Vem comigo, tá na hora do pré-jogo. Salve, caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. Eu sou o Nilo Santos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre Liverpool, para falar sobre Premier League. Mais uma vez, estamos na nossa caminhada rumo ao título. Vamos tentar de todas as formas não vacilar. E eu quero que você também não vacile clicando aqui embaixo no inscrever-se, no joinha, no sininho, para tudo ficar no jeito que é a sua participação aqui nesse canal. Se você pode fazer um pouco mais, aqui do lado sempre aparece um QR Code para você deixar um Pix para o canal. E aqui embaixo você pode se tornar membro clicando no assinar. E também deixa a sua hypada. Se está disponível, tem um hypar. É de graça. Só deixar o hypar e já ajuda muita gente no algoritmo. Liverpool versus Ipswich Town. Ipswich que vem aí, né, fazendo uma campanha até, de certa forma, honesta na Premier League. É o caçulinha, vamos dizer assim, que nós somos lá no Portman Road. Na primeira rodada, quem se lembra? Um tempo de incertezas, não sabíamos o que esperar. Arne Slot, o elenco que não vinha mais ninguém, quem vinha era o Chiesa, que estava machucado e etc. Enfim, naquela época nem tinha Chiesa ainda, né, que não tinha fechado a janela de transferências. Mas o fato é que nós já fizemos uma boa jornada até aqui e agora temos que avançar ainda mais. O Liverpool é, sim, candidato ao título, talvez favorito ao título da Premier League. Já tivemos Salah falando sobre isso, já tivemos outros jogadores também expressando a vontade de vencer esse título, alguns pela primeira vez, outros pela segunda vez com o Liverpool. E é isso que nós queremos também como os torcedores, chegar ao 20º título inglês, finalmente acabar com essa coisa de estar atrás em número de títulos ingleses do Manchester United. Falando sobre Liverpool, nós temos aí a bruxa solta como sempre, né? As lesões sempre vêm, sempre vão, e nós não tivemos nenhuma atualização de Diogo Jota, nem de Joe Gomes na entrevista coletiva do Arne Slot. Ele não falou nada sobre isso, mas ele deu atualizações sobre o Curtis Jones. Curtis Jones que se machucou no jogo contra o Lille, no último jogo da Champions League, e ele deve ficar fora por no mínimo uma semana, visto que ele é esperado no máximo para jogar contra no mínimo para jogar contra o PSV na próxima semana na Holanda. Sinceramente, eu não acredito que volte. O Slot citou assim: contra o PSV, talvez contra o Bournemouth. Eu acho que ele vai voltar contra o Bournemouth ou depois disso. Alguns ficam felizes com a ausência do Curtis Jones. Eu não sou desses. Uma lesão nunca é bom. Desejar uma lesão nunca é bom para alguém. Fato que ele não tem aí talvez os melhores predicados para ser o titular do Liverpool, mas desejar uma lesão não é o que a gente quer, nem para os nossos adversários, quanto mais para os nossos próprios jogadores. Ele tem sim sido uma opção para o elenco e dando ali aquilo que ele pode oferecer. Erro é de quem não trouxe alguém com mais predicados do que o Jones. Mas enfim, não vou entrar nessa celeuma aqui, que esse é um dos motivos de maior polêmica desse canal. O fato é que ele está fora por no mínimo uma semana, não joga contra o Ipswich em casa. Falando nisso, devo salientar, né? O jogo é no nosso gigantesco, maravilhoso Anfield. Estádio maravilhoso, ali na Inglaterra. Vamos jogar em casa. Depois de jogar com o Lille em casa, jogaremos novamente em casa contra o Ipswich. Só depois que vamos fazer uma viagem. Então, apesar da semana cheia de Champions League, jogo diferente, noites europeias, mas agora nós voltamos a jogar em casa pela Premier League. Anfield é a nossa casa. Para além disso, nós temos que ver algumas coisas de diferente, né? O mês de janeiro tem sido um mês de instabilidade para o Liverpool, né? É um mês onde a gente teve tropeço contra o Manchester United, contra o Tottenham, contra o Forest, alguns jogos saindo com aquele gosto amargo que dava para fazer alguma coisa a mais, dava para ter vencido, etc. Outros falando assim, meu Deus, ainda bem que não perdeu demais. No caso do Tottenham, né? Ainda bem que a gente não levou outros gols e tal, por mais que dava para a gente ter feito alguma coisa melhor ali também. Mas o fato é que a instabilidade chegou ao Liverpool no mês de janeiro e muito dessa instabilidade se dá pelo fato da nossa defesa talvez não performar tão bem quanto vinha performando no início, né, da nossa caminhada na Premier League. Quando todo mundo se lembra que chegou até a ser ventilado aquele papo que eu acho que... Gente,
Vou deixar claro, eu acho que nunca vai acontecer de alguém quebrar o recorde do Chelsea de José Mourinho, que tomou 15 gols em uma Premier League inteira. A melhor defesa da história da Premier League do Chelsea, que tomou 15 gols na Premier League inteira. Mas sempre que algum time larga rapidamente, com vários jogos e poucos gols tomados, como foi o caso do Liverpool ali, que ficou bastante jogos, com bastante clean sheets, etc., já foi colocado em pauta o fato do Liverpool poder chegar nesse recorde. Não chegou, não vai chegar, e eu acho difícil que alguém chegue, essa que é a grande verdade. Mas a gente caiu de produção defensivamente depois daquilo. Um pouco de gente coloca a culpa no Alisson Becker, que na época era o Kelleher, né, que estava mais à frente da meta do Liverpool. Outras pessoas colocam culpa na defesa, tivemos problemas também de lesão. E, pegando o gancho, nós temos que falar aí sobre Ibrahima Konaté, Ibu Konaté, que segundo o Slot está disponível para jogar contra o time do Ipswich, mas ele não está ainda em condição de jogar um jogo a cada 3 dias, ou 3 jogos por semana, como disse ali o Slot. Então, por isso ele foi preservado contra o Lille, certamente não jogará contra o PSV também, ainda mais nas condições que o Liverpool já está garantido no segundo lugar da Champions, né, na primeira fase da Champions. Então, é jogo para o Konaté jogar, se impor, estar ali nesse jogo contra o Ipswich, jogo em casa, sem viagem, tudo tranquilo, e depois se prepara para os próximos jogos aí, quem sabe cada vez mais voltando, como o Slot disse, né, aumentando aí suas possibilidades de performar jogos a cada 3 dias, e a gente vai precisar muito do Konaté, imagino eu, principalmente na maratona abril-maio, onde a gente espera estar brigando por tudo e tendo que jogar os principais jogos com todos os melhores jogadores, né? E aí, gente, só para trazer uma média aqui de coisas interessantes, 2 fatos curiosos. O primeiro, com relação a essa coisa da defesa, o Liverpool tomou gol em todos os seus 3 jogos da Premier League em casa nesse janeiro. Em janeiro, e não só tomou gol, como saiu atrás em todos os jogos. É maluco isso, você pensar isso, né? É maluco você pensar que contra o Manchester United foi assim. Então, a gente tem que parar de ficar correndo atrás dos jogos de Premier League. E também, mesmo na Champions League, não é que a gente foi tão maravilhosamente melhor que isso. Teve o Accrington na FA Cup, teve o Tottenham que a gente perdeu fora de casa, mas a gente tem que parar com essa história de tomar gol e depois correr atrás do resultado, correr atrás do empate, correr atrás da virada. Isso não tá nos cheirando bem. Tem que correr mais, o clima fica hostil. O Slot falou sobre o bloco baixo, que provavelmente o Ipswich vai adotar. O Ipswich vai adotar um bloco baixo e é como deve ser mesmo. Tem um time mais modesto, tem que ficar mais atrás. E se toma um gol contra um time assim, vira um Deus nos acuda. E o Gakpo, outra informação curiosa, 5 dos seus 6 gols da Premier League foram feitos em Anfield. Então esperamos aí mais uma vez uma boa performance de Cody Gakpo, sem mais nenhuma atualização do Liverpool com relação ao jogo de sábado, de amanhã, né? Já o nosso adversário, o Ipswich Town, vem de 2 derrotas em casa, a última delas, uma derrota cachapante para o Manchester City, 6-0, pesado, né? Já tomou uma outra goleada também, se não me engano, do Arsenal, não vou me lembrar exatamente agora do Chelsea, mas enfim, tomou outras goleadas aí nos jogos recentes, e o Liverpool teve um jogo duro na primeira rodada. Ok, estávamos no outro momento, como eu disse, momentos de incertezas, eles com a empolgação toda, primeiro jogo na Premier League e primeiro jogo em casa contra um gigante, que é o Liverpool, então o primeiro jogo foi bem complicado, mas a gente conseguiu a vitória lá. Eles estão em 18º, empatados com o Wolves, número de pontos, e lutam para sair do Z3, né, da zona da degola. E tem a sua grande estrela aí, o atacante que está sendo desejado por muitos times, já foi ventilado no Chelsea, já foi ventilado no Arsenal, e ele, se eu não me engano, veio do Manchester City, que é o Delap, né? O atacante deles, que é um cara que sabe fazer gols, mas eu não sei se ele tem uma mobilidade tão gigantesca assim. Então vamos esperar aí que ele não nos dê problemas nesse jogo. E lembrando, né, algumas curiosidades interessantes sobre o time do Ipswich. O Ipswich é o time do Ed Sheeran. Sim, Ed Sheeran é um dos donos do Ipswich Town. Ele comprou ali uma parte. No primeiro jogo do campeonato, ele estava lá, né, no Portman Road, assistindo o jogo entre Ipswich e Liverpool. Não se espante se ele aparecer em Anfield mais uma vez, nesse jogo também. E outra coisa interessante, o Ipswich é campeão já é campeão inglês. Você sabia disso? Sabia que o Ipswich é campeão inglês? Eles venceram na temporada 60-61, temporada a qual o Liverpool estava na segunda divisão. Sim, temporada 60-61, o Liverpool estava na segunda divisão. E eles foram rebaixados 3 anos depois, em 63-64. Louco, né? Você pensar que o time foi campeão e 3 anos depois rebaixado. Um ar aí de campeonato brasileiro?
né? Mais ou menos, parecendo com a realidade do Campeonato Brasileiro? Pois é. E outra coisa interessante, no ano em que eles foram rebaixados, o Liverpool foi campeão, em 63, 64. É interessante, né? Outra coisa interessante é que o Ipswich também teve um bom time muito forte no fim dos anos 70. Então, 63, 64, vive aquela queda, passa por períodos ruins, se reergue e tem um bom momento ali no final dos anos 70, estando continuamente ali entre aqueles times que classificavam competições europeias, e chegando perto de título, ficando a poucos pontos de título, etc. E venceram uma vez a Liga Europa. Sim, eles têm uma Liga Europa no currículo e venceram a temporada de 80-81. Alô, Arsenal! O Ipswich Town tem uma Liga Europa. Durma com esse barulho, Mikel Arteta e etc. Enfim, vamos pro time que eu colocaria para jogar contra o Ipswich Town. Não tem muita novidade não, pessoal. Você tá esperando novidades, etc. do time, não tem muita coisa. Tá aqui para vocês. No gol, eu colocaria Alisson Becker, nada de dúvidas. Tem uma galera chegando a pedir o Kelleher. Eu cheguei a dizer para todo mundo, gente, eu vou ficar com olhos mais atentos em ver se o Alisson tá sendo esse cara errante ou se ele vai continuar isso que algumas pessoas estão dizendo que ele está sendo, essa pessoa mais errante, esse jogador que não tá dando tanta segurança, e não consigo concordar não, tá? O Alisson para mim ainda com sobras, o goleiro titular do Liverpool. Na defesa, Arnold de volta, depois do jogo do Bradley, ótimo jogo do Bradley na Champions, Konaté também, Tsimikas segue na lateral esquerda e Virgil van Dijk, nosso capitão, segue aí essa é a nossa linha de zaga. No meio-campo, o meio-campo ideal, né, do Liverpool, Gravenberch no meio, McAllister na esquerda, Szoboszlai na direita, McAllister descansou na Champions, o Gravenberch e o Szoboszlai também descansaram, o Gravenberch descansou um pouco mais, um tempo só, né, o Szoboszlai saiu ali na metade do segundo tempo, e no ataque mantenho o que eu tinha pensado que seria o nosso ataque na Champions. Coloco o Luiz Dias no banco, coloco ele para descansar, deixo o Darwin no comando de ataque e o Salah na direita. Salah que voltou a marcar, tomara que volte a marcar também na Champions, está precisando voltar a ter protagonismo o Salah, né? O Salah que ajudou o time bastante, fez um ótimo jogo, como eu disse, na Champions, mas precisa de estar um pouco mais fazendo os gols, né? Foi negado, parece que foi negado, o último gol dele foi contra o Manchester United, se eu não me engano, participação em gol, não sei. Mas fora aquele jogaço dele contra o West Ham, talvez contra o Manchester United, ele fez gol, acho que sim, mas depois passa batido aí por todos esse resto de janeiro na Premier League, pelo menos precisa voltar ao protagonismo Salah, e que o Nunes tenha mais um jogo com gols e consiga nos ajudar contra bloco baixo. Vamos de Nunes no slot. Coloca ele lá para disputar com os zagueiros, de cabeça, etc. Acho que vai dar bom, melhor do que o Dias fazendo um falso 9 que fica cada vez mais inútil contra blocos baixos. Na tela o resumo da escalação. Alisson, Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai. Na frente, Nunes, Gakpo e Salah. Qual seria o seu time? Seria esse também? Coloca nos comentários, por favor, para a gente ficar sabendo como seria o seu time, que mudanças você faria. Você colocaria o Harvey Elliott, talvez? Quem sabe, hein? Só para lembrar que o nosso elenco vai ficando curto, né, com as lesões. Nós não temos já o Jones, talvez aí tem o Ataruendo, o Harvey Elliott, o Morton, talvez como opções ali pro meio campo, mas acaba ficando um pouco curto o elenco nesse sentido também. Vamos ficar de olho. Talvez o Chiesa recebendo oportunidade? Não sei. Coloca aí nos comentários. O árbitro dessa partida é o Michael Salisbury. Michael Salisbury. Vocês estão vendo ali que tem o Paul Tierney, que parece que só existe o Paul Tierney para escalar no VAR dos jogos do Liverpool. Todo jogo de Liverpool da Premier League é o Paul Tierney no VAR. Eu não sei que diacho colocam sempre esse cara no VAR. Ok, mas eu quero falar um pouco sobre o Michael Salisbury. Ele é um cara que é meio underground, da parte underground da arbitragem da Premier League. Ele apita desde 2021. É o primeiro jogo que ele vai apitar na história da Premier League do Liverpool. Eu fui olhando aqui atrás, ó, 2021, 2022, 2023, 2024 é a primeira vez, só se no Transfer Market estiver errado. Peguei as informações lá no Transfer Market. Se tiver alguma informação errada lá, a minha falha vem por causa disso. Mas segundo eu olhei, nem na Premier League, nem na FA Cup, nem na Carabao Cup, nada, niente, nula, nothing. O Michael Salisbury não apitou nenhum jogo do Liverpool. Agora, ele teve envolvido em uma polêmica no VAR na temporada 22-23.
num jogo entre Tottenham e Brighton. Novidade para ninguém, novidade para 0 pessoas, o Tottenham tendo problemas de VAR nos seus jogos, né? Mas ele esteve ali no jogo do Tottenham e Brighton. O jogo estava 1-1. O Brighton teve um pênalti claríssimo que não foi chamado pelo Michael Salisbury, que estava no VAR naquela época. E por não chamar, o juiz não deu no campo, tal, etc. E depois o Tottenham vence aquela partida por 2-1. Ele ficou de fora por uma semana dos jogos. A PGMOL pediu desculpas, o Anthony Taylor foi lá, falou não sei o quê. Não, Anthony Taylor é o que apita. Como é que é o nome do cara que é o cara da PGMOL? Enfim, não sei. Ele foi lá e pediu desculpas e o Michael Salisbury ficou de fora por uma escala, por um final de semana. Piada de sempre da PGMOL. Olho nesse árbitro para ver se ele não vai avacalhar com a gente, como ele fez com o Brighton naquela vez. Talvez o jogo em casa, ele seja um árbitro caseiro, talvez a gente seja até... O que eu ia falar aqui? Que a gente ia ser beneficiado pela arbitragem. Ai, meu Deus, não me lembro da última vez. Os confrontos na temporada 2000 e 2001, o Ipswich foi uma pedra no sapato, ganhando a gente em Anfield e a gente empatando lá no Portman Road. Já na temporada 2001 e 2002, na temporada seguinte, foi um vareio, 2 goleadas e o último confronto foi agora, no início dessa temporada, onde vencemos por 2-0 lá na casa deles também, que seja mais um double, como foi na temporada 2001 e 2002. E que aquela temporada 2001 fique para trás para um bom tempo, talvez para sempre, né? Que não tenhamos problemas com o Ipswich Town. Vamos aos palpites? Vamos ver o que vai sair aqui pra gente. A gente que tem acertado, só que não os palpites sempre. Tá aqui do lado, você já sabe, tá careca de saber. Vai lá no nosso Instagram, vai lá no nosso Twitter e usa também essa arte aqui para você brincar conosco. Vai lá e você vai poder brincar e tira o print, marca a gente quando você for postar, que a gente vai repostar, a gente vai brincar, a gente vai comentar e tomara que saiam só os melhores palpites para vocês, pra gente inundar essa internet aí de coisa boa de Liverpool vencendo. O nosso é esse aqui, ó. Vai ser esse cara aqui? Não vai ser. 1-1 é um desastre pra gente. Gente, esse jogo é jogo para ganhar. Esse jogo é jogo para ganhar. Não podemos vacilar com o Ipswich em casa. Nós conseguimos aí retornar, né? Se a gente vacilou contra o Manchester United, a gente vence o Brentford fora de casa, jogo difícil, não desprezem essa vitória contra o Brentford, e vimos o Arsenal empatar em casa com o Aston Villa, e aí conseguimos compensar o tropeço contra o Fulham, talvez lá em dezembro, ou talvez o tropeço contra o Manchester United. Ok, agora, tropeçar assim contra o Ipswich Town é dar muita sopa pro azar, a gente tem que acelerar, principalmente para tentar forçar o Arsenal a um erro. O Arsenal que está aí na disputa por Champions, na disputa por Copas também, apesar que na Carabao Cup ele está quase indo de Vasco, né? Perdoem os vascaínos. Mas, enfim, esse é o nosso palpite, mas palpite não será isso, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, você sabe, o nosso react já vai acontecer aqui nesse canal também. Já tá rolando aí no YouTube o vídeo para você marcar o lembrete, então vai lá e ativa o lembrete, estaremos juntos assistindo esse jogo, meio-dia, horário de Brasília, e 4 horas da tarde aqui para mim. A live sempre abre um pouquinho antes e eu tô colocando perguntas lá no nosso Instagram. Tô abrindo a caixinha de perguntas. Se você quiser, vai lá no Instagram, faz uma pergunta que assim que chegar em 30 perguntas, eu vou abrir a live um pouquinho antes e vou responder as perguntas de todos vocês lá aqui na nossa live, tá bom? E aí talvez isso gere até um vídeo depois e a gente começa a criar um famoso vídeo de Nilo Responde aqui no Caminhantes também, tá certo? Um grande abraço para vocês, espero todos vocês aqui, afinal aqui nem eu, nem você, nem ninguém caminha sozinho.